E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Eu sei que tinha prometido aquele vídeo, né, falando aí das opções de elenco do Cruzeiro, quem eu acho que deveria deixar o clube imediatamente, quem eu acho que poderia ser liberado caso haja proposta, mas como apareceu esse vídeo com algumas notícias relevantes, eu estou trazendo esse vídeo hoje e posto amanhã um vídeo então sobre essas possíveis saídas do elenco, beleza? O diretor de futebol Marcelo de Gian foi a primeira pessoa da diretoria do Cruzeiro a se manifestar publicamente, né? Depois aí dessa última derrota contra o Fortaleza, que o Cruzeiro completou 9 jogos sem vencer, e foi sacramentado também que ficaremos aí pelo menos um mês dentro da zona de rebaixamento durante essa pausa aí para a Copa América. É engraçado como o Marcelo de Gian é um cara que não aparecia para nada, né? Era uma figura meramente decorativa aí na organização do clube. Pelo menos a gente não tem nenhuma ideia do que é que ele faz lá dentro. E agora é ele que bota a cara, né? Lembra daquela estratégia que a gente falou? De que os três caras, né? O Itair, o Serginho e o Wagner Pires principalmente, iriam sumir dos holofotes agora, ficar caladinho, escondidinho, para fingir que nem existem, né? Para ver se a torcida esquece o monte de absurdo que a gente viu aí ser revelado sobre eles, a quantidade de denúncias de irregularidades, algumas delas com provas claras, que são documentos assinados, e justamente caras que sempre adoraram aparecer, como especialmente o Itair Machado, agora convenientemente todo mundo some, né? Deixa a poeira baixar, vamos ficar quietinho aqui para ver se a torcida esquece. Aí é aquele negócio, né? Agora tá na hora da torcida provar se é uma torcida ou se somos um bando de alienados, porque se todo mundo deixar isso passar para lá e não cobrar de fato, aí não seguir insistindo que esse trio tem que sair do clube, aí é a prova cabal de que nós, torcedores, merecemos os dirigentes que temos. Sobre o Marcelo de Gian em si, é uma coisa que eu questiono da mesma forma que eu questionei o Henrique aquele dia. O cara é um jogador super respeitado, é um cara que teve uma história muito bonita no futebol, seja no Corinthians, na Europa, aqui no Cruzeiro mesmo, onde ele jogou no final da década de 90. Eu tive até a oportunidade de conhecê-lo quando eu trabalhava na assessoria do Marcelo Oliveira e do Marcelo Moreno também, lá em 2014. Eu lembro uma oportunidade que eu tava lá na Toca da Raposa e tava uma rodinha lá, o Marcelo de Gian era um desses caras, contando caso, rindo pra caramba. Me pareceu ser um cara assim muito bacana, um cara correto, até porque esse tipo de coisa também, se o cara é bandido ou não, a gente não fica sabendo numa conversa. Mas todo o histórico do Marcelo de Gian no futebol é de ser de fato um cara muito correto, né? Ele foi observador técnico do Lyon por vários anos aqui no futebol brasileiro, e eu me pergunto por que essas pessoas, né, caras que têm um nome a zelar, uma história bonita no futebol, por que se submetem, sabe, assim, a ser escudo de pessoas com tantas questões aí duvidosas, né, como especialmente Itair Machado, como Wagner Pires. Por que, né, cara? Será que precisa disso mesmo? O Henrique precisava ficar lá igual um dois de paus lá do lado do Itair, agora o Marcelo de Gian precisa assumir essa bronca e, tipo, ser ele o porta-voz, sabe, pra tentar ocultar aí, né, esses camaradas que estão sendo investigados. Tipo assim, sei lá, eu me questiono muito sobre isso, sobre o papel que essas pessoas precisam se submeter, porque quando a gente fala de pessoas que têm uma situação financeira complicada, muitas vezes a pessoa tem aquela coisa de não posso perder esse emprego, né, isso aqui é o meu sustento, mas a gente tá falando de pessoas ricas, sabe, caras que não têm essa necessidade, o próprio Gian, o próprio Henrique aquele dia. Então eu realmente não entendo o que é que faz esses caras assumirem esse papel de subserviência mesmo a dirigentes que a gente tem aí praticamente certeza de que são de fato corruptos. Mas vamos falar do conteúdo em si, né? Do que o Marcelo de Gian falou na entrevista que concedeu, inclusive, lá para o Samuel Venâncio da Itatiaia. Ele trouxe algumas informações importantes, tá? A primeira delas é que Mano Menezes vai seguir no comando técnico do Cruzeiro. Ele, inclusive, disse que a diretoria em momento algum pensou em trocar o Mano Menezes, o que a gente sabe que é mentira. É claro que a diretoria pensou em mandar o Mano embora. O próprio Mano deve ter pensado também em pedir demissão nesse momento, mas no fim das contas o Gian falou que a diretoria acredita no trabalho dele, que ele vai dar a volta por cima. Então não adianta a hashtag fora Mano, que o Mano vai seguir no Cruzeiro e tomara que consiga recuperar o nosso time como fez em anos anteriores. Não tivemos uma crise tão grave como essa em 2017 ou 2018, mas em todas as 4 temporadas que o Mano Menezes trabalhou aqui no Cruzeiro, né, a primeira lá em 2015,
que ele chegou o time na zona de rebaixamento, ele conseguiu tirar. Em 2016 a mesma coisa, tirou a gente da zona de rebaixamento depois de chegar, depois de ter trabalhado lá na China, né? Aí tanto 2017 quanto 2018, trabalhos que ele, Mano Menezes, começou, né? O Cruzeiro teve um bom momento no início do ano, teve uma queda mais ou menos nessa faixa da temporada também, e depois conseguiu voltar aí ao bom rendimento, digamos assim, e terminou com grandes títulos, né? Para no final de temporada o Cruzeiro ficar praticamente de férias. E tomara que a gente consiga repetir esse ciclo, né? A gente teve um bom momento no início do ano, ganhou o campeonato estadual, agora teve um momento de baixa muito forte. Tomara que a gente consiga recuperar depois da pausa da Copa América aquele bom desempenho para seguir adiante nas Copas e para se recuperar no Campeonato Brasileiro. E eu falei isso ontem, cara, e falo de novo. Se o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil de novo e fica em 10º no Campeonato Brasileiro, vai ser assim, o fim de uma era do Cruzeiro que vai ser extremamente vitoriosa, com 3 títulos nacionais seguidos, dando um exemplo, e onde mesmo assim a gente passou bastante raiva, né? Porque o time oscilava muito em períodos da temporada. Então, já que está definido que o Mano fica, o que nos resta é torcer para que dê tudo certo, acreditar no trabalho dele, né? Que possa fazer as mudanças que a gente está vendo que são necessárias que sejam feitas dentro do elenco, porque a coisa não está funcionando bem. O Djian também falou que o Cruzeiro procurou o Real Madrid solicitando um novo empréstimo do Lucas Silva. O time espanhol ainda não respondeu ao pedido, mas até terça-feira, agora dia 18, devemos ter aí um desfecho da situação, se o Lucas segue no Cruzeiro ou não. Acho muito improvável que ele fique, mas agora pelo menos tentaram, né? Então existe uma pequena possibilidade sim do Lucas Silva seguir no Cruzeiro. Acho que não vai acontecer, acho que ele vai embora, mas tem a possibilidade, depende do Real Madrid. E o Djian também falou que o próprio Lucas Silva pediu à diretoria, né, para que não fosse escalado aí nesses 2 últimos jogos do Cruzeiro, para que não completasse 7 jogos e assim, né, seria impedido de se transferir para outro clube do futebol brasileiro. A diretoria acatou e aí aquele lero-lero que falaram, né, o Lucas Silva está com dores musculares. Dor muscular porra nenhuma. Ele só não queria completar o 7º jogo mesmo. A diretoria concordou com isso, até porque o Lucas Silva é um cara realmente que tem um histórico muito positivo, é um bom profissional. E acho que aí, cara, até quando o jogador procura a diretoria para conversar sobre isso, é tipo assim, eu já falei que quero ficar. Vocês não procuraram o Real Madrid para tentar a minha renovação. Então não me prende aqui. Até porque o Lucas já passou, né, há alguns anos aí quando estava no Real Madrid por aquela situação de ficar aí praticamente 6 meses sem jogar, sem treinar, que foi logo depois que ele voltou, né, daquela tentativa de empréstimo para o Sporting, que falaram do problema de coração e tudo mais, e ele ficou quase 1 ano parado. Então, certamente o Lucas Silva é um jogador que tem um certo trauma com relação a isso. Ele quer logo, né, o quanto antes decidir o futuro dele e saber onde ele vai ter oportunidade de jogar. E vale ressaltar que a diretoria não tinha procurado mesmo o Lucas Silva, o Real Madrid, para renovação, tá? Isso é uma informação nova, isso foi feito agora que a diretoria viu que a repercussão negativa foi muito forte. Quer dizer, o Mano Menezes pediu para renovar com o Lucas Silva. O Lucas Silva pediu para ficar e a diretoria não agiu. Então vamos entender o quanto essa diretoria está alienada com relação ao mercado, porque já saíram notícias aí de vários clubes interessados no Lucas Silva, falaram no Grêmio aqui do Brasil, falaram em clubes espanhóis, em clubes mexicanos, e é aquele negócio, o jogador olha e fala assim, não me querem aqui, não me procuraram para renovar, então eu entendo que devo caçar meu rumo em outro lugar. Então na terça-feira a gente deve ter um desfecho aí se o Lucas Silva segue no Cruzeiro ou não, é muito difícil, mas sigo torcendo. Outra coisa que o Djian falou é a respeito do zagueiro Murilo, que de fato está sim tratando da negociação do atleta para o Lokomotiv Moscou da Rússia, mas até o momento não tem nada fechado. Valendo ressaltar que o Murilo fez merda nesse sábado aí, final do torneio de Toulon, ele entregou um gol lá pro Japão. Eu só espero que consigam aumentar a taxa de transferência, né, porque especularam aquele valor de 2,5 milhões de euros, o que daria um valor bem baixo pro Cruzeiro, que tem 75% aí dos direitos do jogador. E o próprio Tair Machado encheu a boca no final do ano passado, né, em dezembro, para falar que o Cruzeiro recusou uma proposta de 4 milhões de euros pelo Murilo. Acredito nisso? Sinceramente não consigo acreditar em nada que tenha vindo da boca do Tair Machado. Mas se a gente já recusou uma oferta de 4, não dá para vender por 2,5. Tem que pelo menos tentar conseguir aqueles 4 de novo ou manter um percentual de uma futura negociação para que a gente possa ganhar mais um dinheiro futuramente. Saiu uma notícia aí no Super Esportes a respeito do volante Macton, que é um jogador que veio para o Cruzeiro no início do ano passado, ele foi trocado com o América, é um volante, né, um jogador de saída de bola e tudo mais, que tinha inclusive relativo destaque no nosso time sub-20 durante a temporada passada, até que teve uma lesão grave, ruptura de ligamento do joelho, ficou um bom tempo parado, agora ele está recuperado, está bem fisicamente,
só que o contrato dele acaba agora no fim de julho. E saiu essa reportagem lá no Super Esportes, né? Aquela cavada bonita de empresário, de assessoria de imprensa, o jogador falando que quer renovar, que quer ficar no Cruzeiro e tudo mais, mas até agora parece que não o procuraram e acho muito difícil que ocorra uma renovação, até porque o Macton não tem mais idade para sub-20. Então se renovar com ele é para utilizar o jogador no time principal, só que até agora eu acho que o Mano Menezes não tem aí grande encantamento pelo futebol dele e a gente tem vários outros volantes, né, no time sub-20 que tem mostrado algum destaque. Eu não acho que seria uma má ideia renovar o contrato com ele, nem que seja para renovar e emprestar para outro clube, né, que vai arcar integralmente com seus salários. O Macton é um jogador que eu acho que tem boa qualidade, é um volante que chega bem na área, é o típico jogador que a gente está precisando, né? Um volante que consiga, além de fazer boa marcação, se projetar no terreno, ajudar na construção de jogada e tudo mais. Só que a gente enxerga claramente hoje que mesmo aí se sair o Lucas Silva, a gente tem pelo menos o Adriano, né? Que é um volante alto, um jogador que pode jogar como primeiro ou segundo volante e está sendo observado há algum tempo pela comissão do Mano Menezes, pode ser utilizado. E tem o Ederson, né, que veio lá do Desportivo Brasil, foi um dos grandes destaques do Cruzeiro na Copa do Brasil Sub-20. Ele também está com o contrato acabando agora, mas acho que a diretoria vai fazer a compra dele, porque se não comprar o Ederson, o Maurício e o Rômulo, aí tem que acabar com essa diretoria, entrar lá e bater em todo mundo. Porque os meninos são muito bons, muito promissores, e os três aí somados não dá um valor de 2,5 milhões de reais. Então, assim, esses caras precisam ser adquiridos, até porque são muito promissores. E a gente tá vendo que o time precisa de renovação, que a gente precisa de peças novas, né, de sangue novo aí nesse time do Cruzeiro. Até o Marcelo de Jean falou sobre isso também, que está no planejamento do clube a utilização de alguns jovens jogadores durante esse campeonato brasileiro. E além desses volantes, né, o Ederson e o Adriano que eu citei, ele falou também do Everton, lateral direito, no atacante Vinícius Popó e no meia Maurício. Então a ideia do Cruzeiro é que eles passem a ter oportunidade e pelo que o Marcelo de Jean falou, isso está alinhado com o Mano Menezes. Aí entra em outra coisa que a gente já comentou no canal, né, que um treinador, ele escala o time dele livremente, mas tem certas diretrizes que são passadas pela diretoria. Uma delas é a utilização da base. Se a diretoria fala para o técnico, você vai usar a base, o técnico vê se ele concorda ou não, porque se ele não quiser usar a base, ele nem inicia o trabalho. Por fim, mais um capítulo aí na história da multa do Fred, né, os 10 milhões de reais que o Cruzeiro teria que pagar ao Atlético, desde que o jogador se transferiu no final de 2017 do Atlético para o Cruzeiro. O atleta e o Cruzeiro, que é réu solidário nesse processo, sofreram aí mais uma derrota na justiça, dessa vez na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, a CNRD. Então isso significa que o Cruzeiro tem que pagar os 10 milhões de reais. Não necessariamente, tá? Porque tem outras instâncias aí, né? Outros tribunais ainda que a ação vai ser julgada. O Cruzeiro e o Fred certamente vão recorrer. E aí ninguém vai pagar nada agora. Vai seguir mais alguns anos esse rolo aí. Certamente a gente ainda vai ouvir falar dessa história por um bom tempo. E podem ter certeza que da mesma forma que o Cruzeiro vai levar até as últimas consequências aí para não precisar pagar, se porventura o Cruzeiro ganha, aí é o Atlético que vai levar até as últimas consequências para ter que receber. Então assim, isso vai ser um rolo, acho que nem vale muito a gente perder tempo com isso, mas é importante atualizar sempre que sai alguma questão relevante. E antes que venham comentários aí de que tem que mandar o Fred embora, o Fred tem que ir pro Fluminense, não sei o que, o Fred não tá valendo nada, blá, 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 como a gente tem visto nessa sequência aí, né, de 9 jogos sem marcar gol, vale ressaltar que independente do Fred seguir no Cruzeiro ou deixar o Cruzeiro vai ter sim que pagar os 10 milhões de reais caso seja condenado. Se isso acontecer agora, daqui a um ano, daqui a 10 anos, no final das contas quem vai ter que pagar é o Cruzeiro, porque o Cruzeiro assumiu aquele documento lá, né, assinou com o atleta, de que se ele tivesse que pagar alguma coisa, o Cruzeiro que faria o pagamento. Mas essa questão segue em discussão na justiça e enquanto está tramitando lá, ninguém tem que pagar, ninguém tem que deixar de pagar. Tem só que seguir a vida em frente e os advogados que façam aí o papel deles e ganhem alguma coisa pro Cruzeiro, né? Porque vamos combinar que o nosso departamento jurídico também tem mandado mal demais. Nesse momento não existe nenhuma especulação para a saída do Fred. Ele já fez 7 jogos no Campeonato Brasileiro, o que o impossibilitaria de se transferir para qualquer outro clube brasileiro. E ainda vale ressaltar, o Fluminense não tem a menor condição financeira de arcar com o jogador. Então, a menos que apareça algo extremamente improvável, como uma oferta de um clube do exterior pelo Fred, ele vai seguir como jogador do Cruzeiro, ele é o nosso atacante. O Mano Menezes confia nele, esteja certo ou esteja errado, ele tem a confiança do técnico. Então, meus amigos, o Fred vai continuar no Cruzeiro esse ano, inclusive eu acho que tem que continuar mesmo, eu ainda acho que ele é o melhor atacante que a gente tem disponível, até porque, convenhamos, né, Sassá e Raniel até hoje não falaram o que vieram.
São dois atacantes que têm velocidade, têm mobilidade, mas não faz gol. Mas a gente continua essa discussão no vídeo de amanhã, que é para falar um pouco sobre as peças do elenco aí e o rendimento ou o sub-rendimento aí de diversos jogadores no elenco, tá bom? Eu já tinha terminado de fazer o vídeo, inclusive estava editando ali, quando surgiu aí uma notícia muito boa, né? Pelo menos um início do que pode ser uma boa notícia para o Cruzeiro, que nessa tarde de sábado, Zezé Perrella, que é o presidente do Conselho Deliberativo, solicitou o afastamento do presidente Wagner Pires e dos demais membros da diretoria que estão acusados aí de irregularidades enquanto membros da diretoria do Cruzeiro. Então isso significa que ganhamos, vamos tirar os caras, a corja tá fora? Não, não funciona assim. Mas é um início, né? Inclusive foi convocada aí reunião do Conselho Deliberativo na segunda-feira, onde deve ser julgada essa situação, eles devem botar em votação, e a gente sabe como funcionam as coisas no Cruzeiro. O Zezé Perrella é dono do conselho, o que ele mandar fazer, os conselheiros vão atrás. Então, se o Zezé Perrella já julgou aí que é necessário tirar, certamente, né, os conselheiros devem ir junto com ele, a menos que isso seja uma manobra política desse grupo, né, do Zezé Perrella abrir essa questão da votação para jogar para a torcida, para a gente ficar feliz, aí os conselhos votam o contrário e mantém a corja. Mas já dá para a gente ter esperança de que alguma coisa vai acontecer, tá? O afastamento dos atuais membros da diretoria, enquanto é feita a sindicância, enquanto é feita aí a apuração dos fatos, é o primeiro passo e é essencial que esses caras parem de dar as cartas no clube. Os motivos para esse pedido de afastamento que o Zezé Perrella usou foi basicamente essa questão da multa do Fred, ele também usou isso, e aquela questão da irregularidade, de colocar direitos econômicos de uma criança, né, coisa que nem existe, como garantia aí de um possível pagamento de empréstimo, aquela situação que a gente já falou diversas vezes e que sim, é configurada uma irregularidade e dependendo, né, do rigor do julgamento poderia acarretar até em rebaixamento ao nosso clube. E uma coisa que o Perrella fala nessa carta, que eu concordo muito, embora ele também seja uma figura que me desagrada muito, é a respeito do Cruzeiro ser julgado como réu nesse caso, mas o clube ser muito mais vítima, porque não é a instituição que toma essa decisão, são pessoas que a comandam. Pessoas que, no mínimo, a gente pode considerar que são irresponsáveis e incompetentes. Tomara que o conselho vote favoravelmente, que esses caras sejam afastados aí pelo menos até o fim da sindicância. Se for feita com seriedade, provavelmente vai ser apurado sim a irregularidade, porque documento assinado é batom na cueca, não tem como o cara falar que não foi ele. E essa é uma ótima notícia, beba uma para comemorar, seja uma cerveja, uma cachaça, um gole d'água, sei lá o que você gosta de beber, mas bebe uma aí para comemorar, porque o Cruzeiro pode estar dando o primeiro passo para sair desse mar de merda que a gente se enfiou. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que amanhã então entra aquele vídeo aí com a análise do elenco, peças que eu acho que precisam deixar o Cruzeiro imediatamente ou não. Por hora ficamos por aqui, façam igual o Itair Machado e aumentem o próprio salário de vocês, ou pelo menos peçam isso para os seus chefes. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!